Eu testemunhei o início de uma traição em tempo real num bar, e a negação dela foi surreal. Bem-vindo ao Reddit Falador, sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. Vamos ao relato. O cheiro de asas de frango apimentadas e cerveja barata é a primeira coisa que te atinge quando você entra num Buffalo Wild Wings numa noite de sábado. É um aroma que promete duas coisas: indigestão e entretenimento de alta octanagem. E eu estava lá para ambas as coisas. As telas, dezenas delas, forravam cada parede, cada uma mostrando os mesmos homens suados e ensanguentados, se engalfinhando dentro do octógono. Um balé de violência que era a trilha sonora perfeita para a minha noite. Eu tinha encontrado um lugar perfeito no balcão. Uma visão desobstruída do ecrã principal. O meu próprio pequeno santuário no meio do caos de testosterona e molho picante. Era uma noite de UFC. Um ritual sagrado para muitos de nós. Uma desculpa para gritar com estranhos e esquecer os problemas da semana. Eu tinha pedido uma caneca grande de cerveja, um monumento à minha solidão deliberada, e estava pronto para me perder no espetáculo que estava prestes a começar. A vida lá fora podia esperar. Aqui dentro, era só sobre a luta, o barulho e a próxima rodada. Uma sinfonia simples que fazia todo o sentido para mim. O bar estava a zumbir com a energia típica de uma noite de luta. Grupos de amigos amontoados em mesas, apontando para as telas, debatendo estratégias como se fossem treinadores experientes. Casais em encontros noturnos, tentando encontrar um equilíbrio entre romance e socos na cara. E depois havia os solitários como eu, espalhados pelo bar, unidos por um entendimento tácito de que estávamos ali por uma razão pura e simples: o espetáculo da luta. Eu sou um homem confiante, não me interpretem mal. Sinto-me confortável na minha própria pele, mas também sou realista. Eu sei em que liga eu jogo, por assim dizer, e não tenho ilusões sobre ser o centro das atenções num lugar como este. O meu objetivo era simples: beber a minha cerveja, comer umas asas de frango demasiado gordurosas e ver alguém ser nocauteado de forma espetacular. Era um plano infalível, uma fórmula para uma noite de sábado bem-sucedida e sem complicações. O tipo de noite que não requer esforço mental. Foi então que ela entrou, e o eixo gravitacional do bar pareceu deslocar-se subtilmente na sua direção. Não foi uma entrada dramática. Não houve música a parar ou cabeças a virarem-se em câmara lenta como nos filmes, mas a sua presença era inegável. Ela era, sem qualquer sombra de dúvida, uma nota 9 sólida, talvez até 9.5, numa boa iluminação. Alta, com um cabelo escuro que caía em ondas suaves sobre os ombros e um vestido simples que conseguia, de alguma forma, parecer simultaneamente elegante e casual. Ela perscrutou o bar com um olhar calmo, os seus olhos passando pelas mesas cheias e pelos grupos barulhentos. Uma parte de mim, a parte primata e otimista do meu cérebro, teve um pico de esperança irracional, imediatamente esmagado pela minha parte lógica e cínica. Homens muito mais bonitos, ricos e carismáticos do que eu estavam espalhados por todo o estabelecimento, cada um deles provavelmente a ter o mesmo pensamento fútil. Imagine a minha absoluta surpresa então, quando de todos os lugares disponíveis, de todos os homens a admirá-la à distância, ela caminhou diretamente na minha direção. O meu cérebro entrou em curto-circuito por um segundo. Olhei para a esquerda, depois para a direita, certificando-me de que ela não estava, na verdade, a dirigir-se a um deus grego invisível que por acaso estava ao meu lado. Mas não. O caminho dela terminava no único banco vazio do bar, o banco que estava diretamente adjacente ao meu. Os assentos do balcão no Buffalo Wild Wings não são conhecidos pelo seu espaço pessoal generoso. Estão apertados, concebidos para maximizar o número de clientes. A sua proximidade era imediata e avassaladora. Senti o perfume subtil dela, uma mistura de algo floral e caro, um contraste gritante com o aroma dominante de fritura e desespero masculino do ambiente. Foi um momento de pura dissonância cognitiva. A minha mente começou a procurar explicações lógicas para esta anomalia cósmica. Talvez ela fosse míope,
e aquele fosse o único lugar de onde conseguia ver bem a tela. Talvez ela gostasse da brisa do ar-condicionado que soprava naquele ponto específico. Talvez eu parecesse incrivelmente seguro e não ameaçador, o equivalente humano de uma planta de plástico num canto de uma sala. Olhei para os outros homens no bar, aqueles que eu tinha mentalmente catalogado como sendo de uma liga superior à minha. Vi vislumbres de confusão, de inveja, de resignação nos seus rostos. Ah, ok. Faz sentido, acho eu. Pensei ironicamente, como se a minha presença ali fosse a explicação mais óbvia do mundo. A realidade era que eu estava tão confuso como eles. Sentado ali, a centímetros de uma mulher que parecia ter saído de uma capa de revista, senti uma onda de constrangimento. O silêncio que se instalou entre nós foi denso e estranho. Estávamos tão perto que ignorar a presença um do outro parecia deliberadamente rude. O barulho das lutas e dos clientes à nossa volta parecia recuar, criando uma pequena bolha de quietude desconfortável só para nós dois. Cada gole da minha cerveja parecia excessivamente alto. Cada movimento que eu fazia parecia desajeitado. Podia sentir o calor do seu braço perto do meu, e a minha consciência dessa proximidade era total. Eu sabia que tinha de fazer alguma coisa. Deixar aquele silêncio pairar no ar seria uma tortura. Era como estar num elevador com um estranho, mas por um período de tempo indefinido, e com o som de ossos a estalarem como música de fundo. Tinha de quebrar o gelo, não por querer conquistá-la, mas pela minha própria sanidade e para aliviar a tensão palpável. Reuni um pouco de coragem, virei-me ligeiramente na sua direção e disse a primeira coisa que me veio à cabeça, tentando soar o mais casual e não ameaçador possível. Olha, não estou a tentar flertar nem nada do gênero. Comecei com um pequeno sorriso autodepreciativo. Só estou a tentar tornar isto menos estranho para nós os dois, certo? Ela virou-se e os seus olhos encontraram os meus. Fiquei momentaneamente surpreendido com o quão diretos e claros eles eram. Um sorriso genuíno formou-se nos seus lábios. Um sorriso que iluminou o seu rosto e dissipou imediatamente uma grande parte da tensão. Oh, meu Deus, obrigada, disse ela, com um tom de alívio na voz. Eu estava a pensar exatamente a mesma coisa. É como se estivéssemos num primeiro encontro forçado pelo universo. A sua resposta foi desarmante e, de repente, o constrangimento transformou-se numa espécie de camaradagem bizarra. A partir daí, a conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Começamos com o básico, as lutas. Comentamos sobre o cardio de um lutador, a técnica de jiu-jitsu de outro, o poder de nocaute de um terceiro. Ela não era apenas uma observadora passiva. Ela conhecia os nomes, as estatísticas, as rivalidades. Falava com um conhecimento que sugeria que não era a sua primeira vez a assistir a um evento do UFC. Eu sei ler uma sala e sei ler as pessoas. Ela estava genuinamente confortável. A sua linguagem corporal era aberta, ela mantinha o contato visual e ria das minhas piadas parvas. Não havia nenhum sinal de que eu a estava a incomodar ou que ela estava desesperada por uma saída. Pelo contrário, parecia que ela estava a gostar da companhia, tanto quanto eu. Foi uma reviravolta que eu não esperava de todo. Conversamos durante o que pareceram 30 minutos, talvez uma hora. O tempo tornou-se um pouco nebuloso, perdido entre as discussões sobre ganchos de esquerda e finalizações por estrangulamento. Falámos sobre o trabalho dela, sobre o meu, sobre o quão ridículo era o preço das asas de frango. A conversa era leve, fácil e completamente platônica. Em nenhum momento senti que ela estava a flertar comigo, nem eu com ela. Era apenas uma interação humana agradável, um raro momento de conexão com um estranho num ambiente barulhento e caótico. A minha curiosidade, no entanto, estava a crescer a cada minuto que passava. A questão inicial ainda pairava na minha mente. Por que é que uma mulher como ela, que claramente podia estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, estava ali, sozinha, sentada ao meu lado? A narrativa simplesmente não fazia sentido. Finalmente, a minha curiosidade levou a melhor. Durante uma pausa entre as lutas, quando o barulho diminuiu ligeiramente, virei-me para ela novamente. Ok, tenho de perguntar,
disse eu, tentando manter o tom leve. O que te traz aqui esta noite? Quer dizer, para ver as lutas do UFC, estás aqui sozinha ou... Era uma pergunta direta, mas sentia que já tínhamos estabelecido um nível de conforto que a permitia. Ela tomou um gole da sua bebida, um gin tônico com uma rodela de limão, e olhou para mim. Ah, eu vim para ver as lutas, disse ela, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A minha sobrancelha ergueu-se involuntariamente. Sério? Isso é incrível, respondi, genuinamente impressionado. Mas por tua conta? Ou estás à espera de alguém? O meu cérebro ainda estava a tentar resolver o puzzle. O meu personal trainer está a vir encontrar-se comigo, disse ela, com a mesma naturalidade com que alguém diria que estava à espera de um amigo ou de um primo. A frase pairou no ar por um momento, enquanto o meu cérebro a processava. Personal trainer. As palavras ecoaram na minha mente, e um alarme silencioso, mas muito estridente, começou a tocar. De repente, a imagem idílica da fã de MMA dedicada começou a desfazer-se nas bordas. Olhei para ela, tentando manter uma expressão neutra, mas a minha mente estava a 1000 a hora. Um encontro num bar, numa noite de sábado, com o personal trainer. A situação passou de curiosamente agradável para extremamente suspeita em cerca de 3 segundos. A minha próxima pergunta foi quase um reflexo, impulsionada por uma súbita onda de confusão e incredulidade. O teu marido não vai achar isso estranho? Perguntei, antes mesmo de ter a certeza de que ela tinha um marido. A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia. Vi um lampejo de algo no seu rosto, surpresa, talvez um pouco de defensiva, antes de ser substituído por um sorriso radiante e um pouco forçado. Oh, eu sou casada, sim, disse ela quase com orgulho. Há 7 anos, e eu amo-o absolutamente. O nosso casamento é incrível, a sério. A forma como ela disse aquilo, com tanto entusiasmo, parecia um discurso ensaiado, uma declaração destinada tanto a convencer-me a mim como a si mesma. Era um elogio tão brilhante e perfeito que soava oco, como um anúncio de televisão para a felicidade conjugal. A minha desconfiança não diminuiu, pelo contrário, intensificou-se. Pessoas em casamentos genuinamente incríveis geralmente não precisam de os anunciar a estranhos num bar. Ela pareceu notar a minha falta de reação entusiástica e inclinou-se um pouco mais, baixando a voz como se estivesse a partilhar um segredo. Ele é a melhor pessoa que eu conheço. Apoia-me em tudo. Confia em mim completamente. É por isso que isto não é um problema. Ela gesticulou vagamente para o espaço à sua volta. A sua defesa apaixonada do seu casamento perfeito estava a ter o efeito oposto ao pretendido. Em vez de me tranquilizar, estava a pintar um quadro cada vez mais sombrio. A insistência na perfeição muitas vezes mascara as falhas mais profundas. Senti uma pontada de pena por este marido anônimo e incrível, um homem que, neste preciso momento, estava a ser descrito como o auge da perfeição pela sua esposa, que esperava ansiosamente pelo seu instrutor de fitness musculado num bar desportivo barulhento. Depois da sua apaixonada defesa do seu casamento, ela fez uma pausa e olhou para mim com uma genuína curiosidade, como se a ideia nunca lhe tivesse ocorrido antes. Isso é estranho? Perguntou ela. Sair com o meu PT? Nós somos só amigos. A ingenuidade na sua pergunta era desconcertante. Era como se ela vivesse num mundo onde as ações não tinham subtexto, onde a ótica das situações não importava. Eu não queria ser o idiota que lhe dava um sermão sobre a vida, mas a pergunta dela exigia uma resposta honesta. Bem, comecei, escolhendo as minhas palavras com cuidado. O que é que o teu marido está a fazer esta noite? Eu queria dar-lhe o benefício da dúvida, explorar todos os caminhos que pudessem levar a uma explicação inocente, por mais improvável que parecesse. Oh, ele está a ter uma noite de rapazes, respondeu ela prontamente com um sorriso. Também está a ver as lutas, mas com os amigos dele, em casa de um deles. A ironia da situação era esmagadora. Enquanto ele estava numa tradicional noite de rapazes,
provavelmente a beber cerveja e a comer pizza. A sua esposa estava a ter a sua própria versão de uma noite de luta à espera de um homem que não era ele. A simetria era quase poética na sua tragédia. Tentei imaginar a conversa que levou a este arranjo. Querida, vou ver as lutas com os rapazes. Ótimo, querido, eu vou ver as lutas com o Ricardo, o meu personal trainer super em forma. Era uma cena que desafiava a lógica e os limites da confiança na maioria dos relacionamentos que eu conhecia. Decidi ir direto ao cerne da questão. O elefante na sala que estava a fazer agachamentos e a beber um batido de proteína. Ok, pergunta honesta, disse eu, mantendo o meu tom o mais neutro possível. Achas o teu personal trainer atraente? Era a pergunta inevitável, o ponto em que a negação teria de enfrentar a realidade. Ela hesitou por um momento, apenas por um segundo, mas foi o suficiente para eu notar. Foi uma microexpressão de cálculo, a sua mente a procurar a resposta certa. Quer dizer, sim, objetivamente, ele é um homem atraente, admitiu ela, com um aceno de cabeça. Mas eu nunca ficaria com ele nem trairia o meu marido. Ele simplesmente não é o meu tipo mentalmente. A qualificação foi a parte mais reveladora de todas. Mentalmente. A palavra ficou a pairar entre nós, carregada de implicações. Era uma admissão velada de que a atração física estava lá, presente e reconhecida. Era uma barreira artificial que ela tinha construído na sua mente, uma linha que ela acreditava que a manteria segura. Ele não é o meu tipo mentalmente. É o tipo de coisa que se diz quando se tenta racionalizar uma atração que se sabe ser perigosa. É uma forma de compartimentalizar, de separar o corpo da mente, de fingir que a atração física pode ser contida numa pequena caixa e observada à distância, como um animal enjaulado. Mas eu sabia, e suspeito que uma parte dela também sabia, que essas jaulas raramente são tão fortes como pensamos que são, especialmente depois de algumas bebidas. Ok, disse eu lentamente, processando a sua ginástica mental. Bem, suponho que não seja estranho se fores verdadeiramente fiel e se a confiança for total. Era a única coisa que eu podia dizer. Uma concessão diplomática que não endossava totalmente a sua lógica, mas também não a condenava abertamente. No fundo, eu já tinha o meu veredito. A situação inteira cheirava a problemas, a desculpas e a auto-engano. A forma como ela falava do seu casamento, a necessidade de justificar as suas ações, a admissão da atração física, eram todas as peças de um puzzle que eu já tinha visto ser montado antes. E a imagem final nunca era bonita. Senti-me como um espectador na beira de uma autoestrada. A ver um carro a derrapar em direção a uma barreira de proteção em câmara lenta. Nesse exato momento, como se tivesse sido invocado pela nossa conversa, ele chegou, o personal trainer. E ele era exatamente como se poderia imaginar. Alto, ombros largos que pareciam estar a testar os limites da sua t-shirt justa. E um sorriso branco e confiante que parecia ter sido esculpido profissionalmente. Ele movia-se com a economia de movimentos de um atleta, localizando-a no bar com facilidade. Ele não era um monstro de músculos inchados, mas sim magro, definido e com uma aura de saúde e vitalidade que contrastava com o resto de nós, meros mortais a encher-nos de comida frita. Ele caminhou até ela, deu-lhe um beijo na bochecha que durou um segundo a mais do que o estritamente necessário, e sentou-se no banco do outro lado dela, criando uma barreira física e social entre ela e eu. A mudança na dinâmica foi instantânea e absoluta. A sua atenção, que antes estava dividida entre mim e as telas, agora estava 100% focada nele. A sua postura mudou. Ela inclinou-se na sua direção, o seu corpo a criar uma concha de intimidade à volta dos dois. A conversa fácil e aberta que tínhamos partilhado evaporou-se. Eu tinha deixado de ser um participante na conversa e tornado-me num observador invisível, um fantasma no balcão do bar. Eles começaram a falar, as suas vozes mais baixas, mais íntimas. A risada dela era diferente agora, mais alta, um pouco mais ofegante. Era a risada de alguém que está a tentar impressionar, não a risada confortável de alguém que está a conversar com um amigo. O espetáculo tinha mudado.
A luta no octógono já não era o evento principal. Ele pediu uma bebida para ela e uma para ele. O barman, que me tinha servido a minha cerveja solitária, agora interagia com eles, apanhado na sua órbita de carisma. Eu continuei a ver a luta na tela, mas a minha atenção estava dividida. Era impossível não notar a energia a crepitar entre eles. Ele contava uma história, e ela ouvia com uma atenção arrebatada, os seus olhos fixos nele. Ele tocava-lhe no braço para enfatizar um ponto, um toque casual que não era nada casual. Ela ria, e a sua mão pousava brevemente na coxa dele. Eram pequenos gestos, pequenas transgressões que, isoladamente, podiam ser descartadas como amigáveis, mas juntas pintavam um quadro inequívoco. A linha que ela tinha traçado na areia, a barreira mental, estava a ser rapidamente erodida pela maré de álcool e atração física. A primeira bebida desapareceu rapidamente e a segunda foi pedida. Com a chegada da segunda rodada de gin tônicos e o que quer que ele estivesse a beber, as últimas barreiras de plausibilidade desmoronaram completamente. O que começou como toques subtis tornou-se num contacto físico aberto e prolongado. No meio de uma frase, ele estendeu a mão e pegou na dela, entrelaçando os seus dedos com os dela sobre o balcão do bar. Não foi um aperto de mão, não foi um toque passageiro. Foi um ato deliberado de possessão, um gesto que grita, nós estamos juntos. Ela não retirou a mão, pelo contrário, apertou a dele, o seu polegar a acariciar as costas da mão dele. Eles estavam a dar as mãos à vista de todos num bar público. O meu queixo quase caiu. Eu olhei para as suas mãos entrelaçadas, depois para os seus rostos. Eles estavam absortos um no outro, num mundo só deles. As telas do UFC, a razão ostensiva pela qual estavam ali, podiam muito bem estar a exibir um documentário sobre tricô, tal era a atenção que lhes davam. Senti uma mistura de fascinação e repulsa. Era como ver um documentário da National Geographic sobre rituais de acasalamento, mas em vez de animais exóticos, eram dois humanos a representar uma tragédia suburbana a menos de 1 metro de mim. A imagem do marido incrível, em casa com os amigos, voltou à minha mente e senti uma onda de náusea. Ele confiava nela completamente, ela tinha dito. Esta era a aparência dessa confiança a ser atirada para o lixo. Mas o espetáculo ainda não tinha acabado. O clímax daquela performance de infidelidade estava para vir. Enquanto eles continuavam a conversar e a rir, a mão livre dele, a que não estava a segurar a dela, desceu do balcão. Moveu-se com uma lentidão deliberada, quase preguiçosa, e pousou firmemente na parte superior da coxa dela. Não foi um toque acidental. A sua mão ficou ali, possessiva, a apenas alguns centímetros de onde o seu vestido terminava. Foi um gesto de uma intimidade tão flagrante, tão descarada, que me deixou sem fôlego. E ela não se afastou. Não pareceu surpreendida. Ela simplesmente inclinou-se ainda mais na direção dele, a sua cabeça a descansar perto do seu ombro, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para a mão dele estar. Naquele momento, toda a conversa anterior sobre casamentos incríveis, confiança e barreiras mentais, pareceu uma piada doentia. Era tudo uma fachada, uma narrativa que ela tinha construído para si mesma, para poder fazer exatamente o que queria, sem se sentir como a vilã da história. Ela não era uma esposa fiel a ser tentada. Ela era uma participante ativa, uma co-conspiradora na sua própria traição. Eu desviei o olhar, sentindo-me como um intruso, um voyeur de um desastre iminente. Foquei-me na luta na tela, tentando apagar a imagem da minha mente, mas era impossível. A visão da mão dele na sua coxa estava gravada na minha retina. O som das suas risadas cúmplices era mais alto do que os comentários da luta. Eles não ficaram muito mais tempo. O evento principal, a luta pela qual todos no bar estavam à espera, estava prestes a começar. As luzes diminuíram um pouco, o volume aumentou e uma onda de antecipação percorreu o local. Mas eles não se importaram. Trocaram um olhar que continha um acordo silencioso. Ele disse algo ao ouvido dela. Ela acenou com a cabeça
um pequeno sorriso nos lábios. Ela pegou na sua bolsa. Ele deixou umas notas no balcão para pagar as bebidas. Eles levantaram-se juntos, as suas mãos ainda subtilmente em contato enquanto se afastavam dos seus lugares. Não houve um adeus, nem um aceno na minha direção. Eu tinha deixado de existir no momento em que ele chegou. Para eles, a noite no bar tinha chegado ao fim. A verdadeira noite estava apenas a começar. Observei-os a sair, a caminhar em direção à porta. Os seus corpos próximos, as suas silhuetas a fundirem-se por um momento antes de desaparecerem na escuridão da noite. Eles nem sequer viram a luta principal, o pretexto para toda a sua saída noturna. A desculpa tinha servido o seu propósito e agora era descartável. O bar inteiro estava focado na entrada dos lutadores no octógono, os gritos e aplausos a encher o ar. Mas eu estava focado nos 2 bancos vazios ao meu lado. O lugar onde, há pouco tempo, uma mulher tinha me falado sobre o seu casamento incrível e o seu amor absoluto pelo marido. O lugar onde a sua lealdade tinha sido declarada e depois desmantelada numa questão de minutos. Senti um vazio estranho, uma sensação de desilusão que era mais profunda do que a situação merecia. Não era da minha conta, eu sei. Eu era apenas um estranho, uma testemunha anônima. Mas a disfarçatez de tudo aquilo, a auto-engano tão palpável, deixou-me com um gosto amargo na boca que nem a cerveja conseguia lavar. Pensei no marido dela. Talvez ele não fosse tão incrível assim. Talvez o casamento deles fosse um inferno e esta fosse a sua fuga. Ou talvez ele fosse realmente um bom tipo. Um homem confiante e amoroso que estava em casa a pensar que a sua esposa estava a ter uma noite inocente. Esta última possibilidade era a que me partia o coração. A ideia de alguém a depositar a sua confiança numa pessoa apenas para essa confiança ser tratada com tanto desdém. As pessoas à minha volta rugiram quando o primeiro soco significativo da luta principal foi desferido. A violência na tela era honesta, crua e direta. Não havia pretensão, não havia engano. Era exatamente o que parecia ser. Em contraste, o drama humano que se desenrolou ao meu lado foi muito mais confuso e, de certa forma, muito mais brutal. Foi uma violência emocional, um nocaute na confiança e na lealdade. Terminei a minha cerveja, o entusiasmo pela luta a diminuir. A noite tinha adquirido um tom melancólico. Deixei o dinheiro no balcão e saí antes mesmo de a luta terminar, deixando para trás o barulho, as telas e os fantasmas de uma conversa sobre um casamento perfeito. Enquanto caminhava para o meu carro no parque de estacionamento escuro, a minha mente continuava a repassar os acontecimentos. A sua confiança inicial, a sua negação, a sua justificação e a rápida deterioração de tudo isso na presença da tentação. Eu nunca vou entender a capacidade humana para o auto-engano. A forma como construímos narrativas elaboradas para justificar os nossos desejos, como nos convencemos de que as nossas más ações são, de alguma forma, aceitáveis ou mesmo justas. Ela provavelmente foi para casa mais tarde naquela noite, ou na manhã seguinte, e disse ao marido que se tinha divertido com o seu amigo, e talvez uma parte dela até acreditasse nisso. É uma coisa assustadora de se testemunhar. Azar do marido, suponho. Azar de todos nós que tentamos navegar neste mundo confuso de amor, desejo e mentiras. Resumo, TLDR. Fui a um bar ver o UFC. Uma mulher extremamente atraente sentou-se ao meu lado. Começamos a conversar para quebrar o constrangimento. Ela disse que estava à espera do seu personal trainer. Quando perguntei se o marido dela não achava estranho, ela fez um discurso apaixonado sobre como o seu casamento de 7 anos era incrível e ela o amava. Admitiu que achava o PT atraente, mas não o seu tipo mentalmente. O PT chegou e 2 bebidas depois, eles estavam de mãos dadas, com a mão dele na coxa dela, e saíram juntos antes mesmo do evento principal, para o qual ela supostamente tinha ido. A negação foi surreal. Chegamos a mais um relato. Deixe nos comentários o que achou do relato. Até a próxima.